Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite a vocês, gente. Então vamos começar nosso momento de perguntas e respostas, lembrando a vocês que fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, é só dar o sinal à pessoa que está coletando. Se tiver competência para responder, nós respondemos. Caso contrário, a gente leva para casa, estuda mais um pouquinho, né? E depois vai. Então tá. Já chegou uma aqui? Já. Quer começar com ela? Começa aí. Pode começar com ela, Pedro. Então tá. Qual a visão do Espiritismo sobre o Espírito Santo mencionado na Bíblia? Olha, o Espírito Santo mencionado na Bíblia é como qualquer espírito que chegou à santidade. Um Espírito Santo é o Espírito São. É um espírito que já está no nível de evolução, lá para os topos de evolução, que a gente chama de mundos felizes, é cheio de espíritos santos, espíritos puros, espíritos que são os grandes ajudadores da nossa trajetória evolutiva. Sem eles, a gente não consegue dar um passo nas nossas evoluções, porque até em termos de alimentação, a energia que vem do Sol são dos Espíritos Santos que enviam para nós a nossa nutrição. A gente se alimenta basicamente de Sol e é energias que advêm desses espíritos que estão nos níveis mais altos de evolução. Para nós espíritas, o entendimento de Espírito Santo, São, é um espírito que já chegou a um nível de compreensão da realidade das leis divinas que já falta pouco para que eles possam entender e compreender a divindade. Nós ainda vamos andar muito ainda para chegar até lá. Mas a nossa tarefa é, como diz Jesus, que tudo que eu faço, e Jesus era um Espírito Santo, comparado com os que estão evoluindo no planeta Terra. E aí ele dizia que tudo que eu faço, vocês também vão poder fazer, e vocês vão fazer obras maiores do que essa. Então, olha para você ver, nós estamos com o dever de casa atrasado, há muito tempo que a gente já podia estar mais santo um pouquinho. Mas, com respeito ao Espírito Santo, que é colocado dentro das perspectivas de outras religiões, é de acordo com o entendimento que eles têm. Um Espírito Santo é uma das três representações, uma das três faces da divindade, que é a Trindade, mas isso para a Igreja Católica. Para nós espíritas, de acordo com os amigos espirituais, Espírito Santo é um espírito que galgou toda a trajetória evolutiva e chegou num nível que agora eles são missionários e nos ajudam a também fazer a mesma trajetória de evolução. Muito bem, boa noite. Escutando? E agora? Melhorou bem, né? Boa noite a todos. Vamos lá. Tem duas perguntinhas aqui, que elas são inerentes à palestra que nós teremos daqui a pouquinho. E aí eu estou na dúvida se eu respondo ou se eu faço vocês ficarem para a palestra. O que vocês acham? Boa ideia, também acho boa ideia. Mas vou dar só um gostinho, né? Uma das perguntas aqui é: quais são os princípios básicos do Espiritismo? Quais são as bases, quais são os fundamentos no qual o Espiritismo se assenta para que se possa desenvolver toda essa doutrina, toda essa filosofia que nos foi trazida por Kardec? São basicamente cinco. Se formos pesquisar, se formos abrir internet, nós vamos achar 7, 9, 15, mas são princípios, como eu já troquei uma ideia aqui com meu mestre. Mestre é meu pai que está no céu, né? O Zé Amaral. São princípios secundários e que muitas vezes são colocados como forma de interpretação e entendimento, né? Mas
Os princípios básicos da doutrina espírita são 5. Primeiro, a existência de Deus. Sem Ele, nada existiria. Incriado e criador de todas as coisas. Existência e imortalidade da alma. Sem isso, acho que a própria doutrina cairia por terra, né? Entendendo que alma é o espírito encarnado, mas entendendo também que alma é espírito, sem essa base, a doutrina não teria sequer motivo para existir. Então, é uma das crenças que nós temos que defender, a existência espiritual. Esse momento encarnado é um momento encarnado. E vamos falar sobre isso daqui a pouco, o objetivo da encarnação. Mas a essência é o espírito. Então, existência e imortalidade da alma. Pluralidade das existências. As sucessivas encarnações, as sucessivas chamadas vidas que passamos. Por quê? Para quê? Qual o objetivo? Isso é uma das bases. Se nós não fizermos essa retrospectiva espiritual num plano astral e trouxermos de novo para a existência material como forma de evolução e aprendizado, como vamos aprender e evoluir? Então, também uma base da doutrina. Pluralidade dos mundos habitados. E aí, eu acho que eu não vou errar não, Kardec, ele traz para a gente uma síntese muito interessante sobre isso. Teria Deus criado vida inteligente apenas na Terra? Com bilhões e bilhões de corpos celestiais em todo esse universo, e a ciência, a nossa ciência, já demonstrou que quando os cientistas acham que o universo acabou, chegou no seu limite, chegou no fim, acham mais um pedacinho, acha mais um pedacinho depois. Então, teria esses astros, que às vezes nós não somos capazes sequer de enxergá-los, terem sido feitos apenas para enfeites do céu? Não. Existe uma justificativa maior. Existem outros mundos habitados. Quando você vê a revista espírita, que ela nos comenta que Mozart, após sua encarnação, foi encaminhado para Júpiter. E de lá ele fez uma comunicação com a Sociedade Espírita Parisiense, onde Kardec fazia todos os seus estudos e seus trabalhos. Poxa, então, só esse fato já demonstra a imortalidade da alma, porque Mozart faleceu, desencarnou na Terra e foi parar em Júpiter, e deu comunicação a partir de lá. E a vida em outro mundo. Isso é base da doutrina. E a comunicabilidade dos espíritos. A comunicação deles. E aqui nós não estamos falando simplesmente de médium, mediunidade. Ah, eu sou um médium claro e audiente, eu sou um médium claro e evidente, eu consigo falar com eles. Mediunidade todo mundo tem. A questão é, como eu trabalho a minha mediunidade? Como eu uso a minha mediunidade? Como eu reconheço a minha mediunidade? Como eu faço que ela produza frutos? E, se minha mediunidade não é para tal, será que os espíritos então não se comunicam? Poxa, se o meu jarro ele está trincado, não significa que eu nunca vou ter água. Eu posso ter água a partir de outros jarros. Então a comunicabilidade, ela se dá o tempo todo pelo pensamento, e depende de nós termos a capacidade e o merecimento de poder aproveitar disso aí. Os espíritos se comunicam? Sim. Nós não somos também em essência espíritos e nos comunicamos, porque os outros seriam mudos? Hipótese nenhuma. A questão é como se dá essa comunicação. Então os princípios básicos são esses 5. Existem os demais, mas não vamos tratar deles hoje, porque senão dá uma palestra, dá mais um seminário, mas vamos nos dedicar a esses 5 nesse momento. Ok? Essa perguntinha sempre aparece nas perguntas feitas nas reuniões passadas, e ela é sempre atual. A gente precisa sempre colocar ela em pauta.
O que é o centro espírita? Isso aqui, o centro espírita. Obviamente que não é a casa, não é a estrutura física da casa. O centro espírita é um ponto de convergência. A religião espírita foi colocada como religião, mas Kardec já falava para nós, principalmente num discurso em 1868, se não me engano, próximo de novembro, ele estava fazendo uma palestra sobre isso e o pessoal falou se o espiritismo era religião. Ele falou assim, não no sentido que a tradição traz como religião, mas sim no sentido de ponto de convergência de ideias e uma horizontalização de conexão entre nós. E essa conexão, quando ela é genuína, perfeita, tomando como referência o que Jesus ensina para nós, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, se a gente praticar isso, imediatamente a gente verticaliza. E aí que está o sentido da religião espírita. É uma religação por consequência da nossa vivência, da nossa maneira de agir diante da vida. E o centro espírita é um ponto de convergência onde a gente vem trazer e buscar todos os conhecimentos que nos colocam diante dessa possibilidade de conhecer as leis divinas para praticá-las no nosso cotidiano, tanto aqui quanto fora daqui. O centro espírita é apenas isso. A simplicidade do centro espírita é só isso. Às vezes muitas pessoas complicam. O que vocês fazem lá? E alguns chegam perto da gente, ou você que mexe com essas coisas, e ainda faz assim com a mão ainda. A gente fica constrangido. Eu falei, não, meu filho, lá é uma sala de aula se você quer aprender alguma coisa, é um hospital se você quer ajudar a curar ou ser curado, é um ponto de convergência onde os espíritos se ensinam mutuamente a crescer no nível de espiritualidade para que se tornem espíritos bons, mais felizes, mais justos, melhores na vida. Só isso. Isso é um centro espírita. Se me permite, se a gente for pegar, salvo engano, Humberto de Campos, quando ele conta para a gente sobre a Casa do Caminho, no tempo ainda dos apóstolos, Pedro, Tiago, a Casa do Caminho era como se fosse esse centro espírita. Era onde se reuniam para o estudo, para a divulgação dos ensinamentos do Cristo e para auxiliarem os necessitados, materialmente e espiritualmente. O centro espírita é isso. Nada mais é que uma cópia, talvez grotesca, do que se iniciou com a Casa do Caminho. É esse aprendizado, é essa reunião, é essa assembleia. O termo igreja, ele nada mais é, se não me fala a memória do grego, assembleia, uma reunião. Então é isso. Talvez nós não tenhamos colocado o termo igreja espírita exatamente para fugir desse dogmatismo, desses rituais que muitas vezes se vê nas igrejas, e por não concordarmos com eles, né? Não que nós sejamos contrários e críticos, nós entendemos e aceitamos, e eles são muito úteis para algumas pessoas, necessários, mas do ponto de vista espírita são dispensáveis. É mais necessário a pureza de cada um no aprendizado, a dedicação e a entrega, e esse é o suprassumo, a essência da casa espírita, do centro espírita. A bondade, o despertar da bondade do conhecimento de cada um. Vamos lá. Essa pergunta também é bacana. Há um limite de vezes para a reencarnação? O que vocês acham? Há um limite de vezes para a reencarnação? Qual o objetivo da reencarnação? De novo, fiquem para a palestra às 20 horas. Não há um limite, gente. Há o limite da nossa paciência, que na hora que a nossa paciência esquenta, aí a gente resolve aprender, dedicar, estudar, evoluir.
a gente começa a levar a sério que a gente não está aqui para passeio, que a reencarnação não é um spa espiritual, longe disso. Pelo contrário, passar por expiação, provas e missões não é de forma nenhuma um refrigério, mas é um alento a quem almeja a evolução e o aprendizado. Mas número de reencarnações, em lugar nenhum nós vamos achar, são 10, são 15, são 100, 1 milhão, não. É aquilo que nós necessitamos para aprendizado. Eu venho cá, começo a trabalhar, por exemplo, a minha vaidade, busco reduzi-la, busco ser mais humilde, bacana, consegui, então agora eu vou trabalhar meu egoísmo. Pá, então vamos lá, vamos tentando melhorar a cada dia. Se eu precisar de uma reencarnação, ótimo, mais uma no caso, ótimo, mas não vai ser por aí. Não adianta, e aí é uma sugestão minha, preocuparmos com quantas reencarnações temos para frente. Vamos preocupar com essa, que é a que a gente está vivendo. E eu, no alto dos meus 60 anos, tenho menos do que a minha vida vivida até agora, para poder fazer o melhor. Infelizmente, o nosso despertar, às vezes, é tardio. A gente tem ciência, a gente tem conhecimento da doutrina espírita desde que a gente nasce. Mas a gente tem ciência de como utilizá-la e como ser melhor com o passar do tempo. Então, com isso, o nosso tempo de ser melhor é menor. Graças a Deus, temos outras encarnações para podermos seguir, porque a gente não perde o conhecimento. Ah, mas tem o dom do esquecimento. Não, espera aí. A gente tem o dom de esquecimento de uma vida passada, mas a gente não perde o aprendizado. Ele está inato em nós, enquanto espíritos, grudados em nós. Se eu puder dizer assim, está escrito na alma o que eu já aprendi, o que eu já fiz e o que ficou, de bom e de não tão bom. Cabe a mim dar valor, seguir em frente aquilo que eu valorizo. E para isso cabe o aprendizado constante. Já dizia um filósofo de antigamente, e isso está no Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. E quanto mais nos conhecermos, menos encarnações serão necessárias para o nosso aprendizado. Boa noite. É possível ser espírita sem frequentar qualquer centro espírita? É. Mas só que é mais difícil. Desculpe. A questão é muito simples da gente perceber. Meu pai, que era filósofo de roça, dizia o seguinte: tição fora da fogueira apaga no instantinho. Então, o objetivo de um centro espírita é ser um ponto de convergência entre todas as pessoas que, pensam da maneira igual. Aí a força desse pensamento, a força dessa energia, passa a ser uma força incomensurável em termos de criação, em termos de criatividade, em termos de compreensão e aprendizado. Obviamente, por exemplo, uma pessoa sozinha, na sua casa, se ela mora afastado, não tem problema. Ela é espírita a partir do momento em que ela pratica, vou dizer doma, mas não é domar as más tendências em todos os períodos da vida. A lógica da doutrina espírita é isso, que hoje a gente seja melhor do que ontem e que amanhã a gente seja melhor do que hoje, no sentido de compreensão das leis divinas e de melhoria da nossa capacidade de entender essas leis divinas e colocá-las em prática. Então, qualquer pessoa pode ser espírita, independente de estar frequentando ou não uma casa espírita. A questão é, a dificuldade é de você preservar o otimismo, preservar
a capacidade de ver coisas novas. A gente se encontrando no centro espírita, né, só no período, inclusive eu acho uma delícia, porque centro espírita é o seguinte, nunca se vai embora sem despedir 4 ou 5 vezes. Às vezes, quando a gente acaba de fazer uma palestra, você despede, depois despede mais um pouquinho, anda mais um pouquinho, faz outro grupinho, despede mais um bocadinho, até você chegar no carro para ir embora, né, o tempo já passou. E nessa conversa, que é riquíssima, é aí que está a gostosura de estar juntos aqui no Centro Espírita, é que a troca de ideias, a maneira de um ver determinadas situações, enriquece as nossas maneiras de ver as mesmas situações. E isso faz com que a troca, né, de experiências seja muito mais produtiva, muito mais rendosa e, obviamente, a gente caminha mais rápido na nossa evolução. É por isso que um centro espírita é extremamente importante para a nossa vida. Mas não tem problema se você consegue bancar, se você consegue se entusiasmar sozinho. Parabéns para você, que à medida que você consegue fazer isso, ser espírita é apenas seguir os princípios básicos e fazer o seu projeto evolutivo cada vez mais bem sucedido. Bacana. Isso é muito bacana esse bate-papo, né, gente? Esse perguntas e respostas. Porque a gente tem a oportunidade de tirar uma dúvida e escutar pessoas maravilhosas, e aí eu me incluo, né? sem falsa modéstia, como Zé Amaral, conhecimento que esse homem tem e que divide com a gente, né? Como tantas pessoas têm, mas ele é fantástico. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta aqui interessante que vocês vão me ajudar a responder. Quais são os principais livros da doutrina espírita? Se vocês não me ajudarem a responder, eu vou passar uma vergonha. Livro dos... Depois, livro dos... Vocês estão falando? Eu estou achando que vocês estão só dublando aqui o Zé Amaral. Depois, o Evangelho... Melhorou bastante. Depois, céu e por último não, depois o quinto, a Gênese. Temos o que é o Espiritismo, que é um livro muito bacana, que é um livro que traz um resumão em perguntas e respostas, onde ele coloca um antagonista da doutrina e uma outra pessoa entusiasta ou interessada da doutrina. Então, aquele entusiasta está sempre querendo saber mais informações e buscando. E o antagonista, o inimigo, né, o questionador contra, está sempre impondo condições. E isso faz com que Kardec produza uma literatura muito gostosa de ler. Após a passagem, o desencarne de Kardec, Camille Flammarion reuniu alguns textos, alguns trechos, alguns estudos dele e publicou obras póstumas. Então nós temos 7 livros muito bacana, né? A gente sempre considera a obra básica como os 5 primeiros que nós falamos juntos, mas o que é o Espiritismo e obras póstumas também são livros importantes da gente conhecer enquanto espíritas. Mas, com isso nós respondemos a pergunta de quais são os livros da doutrina espírita. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: e quais são os livros importantes para nosso crescimento espiritual, ou nosso crescimento dentro da doutrina espírita? Primeiro, todos estes. Mas, se eu quero ter um conhecimento do mundo espiritual, uma obra que a gente aconselha são os 13 livros do André Luiz, junto com Chico. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e por aí vai. Que você tenha um conhecimento bacana da vida no mundo espiritual. Se eu quero uma obra que traga para mim os entendimentos com relação à vida de Jesus, a boa nova que Jesus nos trouxe, que não nos enganemos.
Questão, me corrija se eu estiver errado, Zé, 646, qual foi o modelo que Deus nos encaminhou para o nosso aprendizado moral? Talvez seja a pergunta com a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. 625? A resposta é Jesus. Então, se a nossa vontade é ir além da doutrina, mas complementando a doutrina com os ensinamentos do Cristo, ler Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, fazer o Evangelho no lar com esses livros, com esses pequenos textos, e por aí vai, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, sabe? É um versículozinho do Evangelho e uma bela, uma tremenda de uma explicação do Emmanuel, não sem antes cutucar a gente com relação à nossa postura e o nosso entendimento. Então, não adianta a gente pensar que, lendo as obras básicas da doutrina espírita, eu sou um bom espírita. Não, eu tenho conhecimento da filosofia espírita. Mas Kardec deixou para a gente a seguinte orientação: conhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências. As obras básicas vão ajudar? Muito. Mas você se conhecer, de novo, conhece-te a ti mesmo. As suas tendências, as suas dificuldades, aquilo que machuca, e buscar uma leitura que lhe sustente, que lhe dê vazão a essa dor, ou essa aflição, ou essa ansiedade, e acalme você enquanto espírito, enquanto essência, aí qualquer literatura que complemente a sua necessidade é válida, e vale a pena. Não estou aqui dizendo não precisa ler a filosofia espírita, estou dizendo o contrário, leia a filosofia espírita, mas não pare, não se sinta satisfeito apenas com ela, ok? E uma boa dica é ler a Revista Espírita. Além de ser rico, ajuda a gente a formar pensamentos espíritas dentro daquele contexto onde a sua criação foi realizada. É muito, eu me divirto e me deleito lendo a Revista Espírita, porque algumas coisas são diferentes, a gente não consegue ver no cotidiano. E quando a gente está estudando, a gente pensa, mas eu nunca pensei dessa forma. Aliás, o Espiritismo como religião, se é religião ou não, na Revista Espírita de 1858, 1858 tem todo o discurso de Kardec, quando fez no dia de Todos os Santos, ele fez um discurso a respeito do que é a religião espírita. E outra, a gente pensa espiritismo, e pensamento precisa de palavras, porque ninguém pensa sem palavras. Então, aprender a pensar o espiritismo é preciso ler muito, porque a gente tem que aumentar o estoque de palavras na nossa cabeça, na nossa mente, para que a gente possa aprender a pensar o espiritismo. Sem as palavras, a gente não consegue montar a doutrina espírita e argumentar doutrina espírita para qualquer pessoa que esteja passando pela nossa vida. A gente precisa de aumentar a nossa capacidade. Obviamente, a gente não vai dar conta de responder tudo, mas a maioria das coisas mais simples a gente consegue. Por exemplo, eu gosto de um tipo de coisa assim, ó, porque eu vejo o tamanho da minha ignorância. Quer ver aqui, ó? Boa noite. Eu gostaria muito de saber como era a vida de Jesus Cristo antes de ser o arquiteto do nosso planeta, antes de encarnar aqui conosco. O que fazia, onde ele habitava, como vivia. Muito obrigado. Está parecendo aquele programa de televisão, né? Onde vivia, né? O que comiam, o que... Gente, como é que a gente vai dar conta de responder um negócio desse? O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E Jesus era já o arquiteto do planeta Terra.
Se eu me meter a dar uma resposta dessa aqui, ó, é óbvio que eu estarei, né, utilizando os recursos muito precários da minha vida para entender o que era Jesus antes de se tornar o engenheiro intergaláctico que é o responsável pela evolução do planeta Terra. O que a gente pode entender é que os amigos espirituais colocam para nós que as ordens de evolução dos espíritos têm os espíritos puros aqui em cima, os espíritos felizes. Esses espíritos se tornam missionários muito acima do que a gente é capaz de imaginar. Eu imagino que Jesus tenha passado pelo seu processo evolutivo em algum orbe, alguns orbes, né, no universo, até chegar como Jesus aqui. Mais do que isso, eu não me atrevo a dizer, porque eu sou obrigado a ficar naquilo que é capaz de fazer sentido para a minha argumentação. Caso contrário, eu não tenho condição nenhuma de saber como que era a vida de Jesus. É uma boa curiosidade. Um dia a gente saberá. Um dia, quem sabe, a gente saberá. Eu não sou capaz de dizer nem como vive a Dona Veneranda, que é uma das grandes missionárias do nosso lar, segundo André Luiz explicando para nós. Eu fico impressionado de ver com a capacidade que ela tem de fazer sínteses de pensamentos e falar muita coisa em poucas palavras. Eu queria ter esse dom. Eu queria ter esse dom. Eu gasto muitas palavras para falar pouca coisa. Ela não, ela fala pouquíssimas palavras e, nossa, tem certas pessoas que são assim. Hoje eu estava vendo uma capacidade de um Shakespeare, por exemplo, de manifestar. A capacidade de um Shakespeare de manifestar com poucas palavras, ideias que a gente fica horas pensando como é que é. Hoje eu estava lendo um pensamento, na internet estava lendo, aí aparece lá, Shakespeare. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte: o cansaço ronca em cima de uma pedra, mas a preguiça acha duro o travesseiro mais macio. Viu a quantidade de coisa que está escrita, que está determinada nessa pequena frase? O cansaço ronca em cima de uma pedra. A preguiça acha duro o mais macio dos travesseiros. Meu Deus do céu. Um dia eu chego lá. Uma outra perguntinha bacana que é bom a gente repassar sempre. O que são os passes? Eu vou trazer para poder fazer fluir esse conceito, eu quero lembrar o seguinte: quantas pessoas aqui, antes de estarem frequentando, estarem conhecendo, estarem praticando a doutrina espírita, foram de outras religiões? Levante a mão, por favor. Muita gente, quase todo mundo. Graças a Deus nós temos já pessoas nascendo em berço espírita, mas, assim como eu, a grande maioria veio de outra religião. Eu, por exemplo, vim da Igreja Católica. E lá, eu tinha que assistir missa toda semana, porque se eu não fosse, eu tinha que voltar lá depois de confessar no pé do padre. Eu tinha que comungar toda semana. Algumas pessoas trazem isso enraigado e acham que ser espírita é ir à casa espírita uma vez por semana e tomar passe toda semana. Não, não é. Não, não é. Ser espírita, conforme nós colocamos, é um aprendizado constante, uma evolução constante, um exame individual constante, buscando o aprendizado e a evolução, domando suas más tendências. O passe é uma ferramenta magnética que, através da imposição das mãos ou não, faz com que essas energias que cada um de nós possui, aliás, somos em essência energia, mas essas energias que André Luiz nos traz como campos de força, localizado em cima de glândulas vitais, glândulas maiores,
mais orquestradas, vamos dizer assim, em nosso corpo físico, esses centros de força produzam energias salutares, ou seja, energia que conduza o nosso corpo físico e de trivela e de acompanhamento o corpo espiritual, ou seja, nós espíritos, para uma boa condição de saúde, de entendimento, condição salutar. Os passes não são nada mais do que um choque energético que faz com que as nossas energias funcionem corretamente, emitam energias para todo o nosso corpo, nos mantendo numa sintonia, numa capacidade tal que nos permita continuar o nosso trabalho evolutivo. Os passes são isso. Agora, não adianta a gente imaginar, por exemplo, que eu vou tomar passe toda semana. Mas você precisa. Você está sentindo bem? Você está tranquilo, coerente, consciente? Não há uma obrigatoriedade de forma nenhuma. Dentro da doutrina espírita não existem obrigatoriedades a não ser a da evolução. O espírito foi criado para isso. Não existem outras obrigatoriedades, muito menos a de se tomar passe. Como o Zé Amaral respondeu aqui mais cedo, eu aprendo a doutrina espírita só no centro espírita ou posso aprender fora? Você pode aprender onde quiser. Agora aqui é mais fácil. Dentro de uma casa espírita, dentro de um centro espírita, dentro de um grupo espírita que reúne na casa do Zé, do João, do Antônio, eu vou aprender muito mais. Por quê? São mais cabeças, são mais pessoas raciocinando e filosofando. E não podemos esquecer uma frase do nosso querido Cristo: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Se eu compro isso, eu não vou ter uma baixa energia. A questão do passe, ele está diretamente ligado à minha conduta. A necessidade do passe está diretamente ligada à minha conduta. Se eu me transformo em bem, e quando eu coloco transformar em bem, sigo este caminho com toda a minha vontade, com todo o meu empenho, com toda a minha força, ou pelo menos com a vontade, empenho e força que eu puder dedicar, muito possivelmente eu não vou precisar de passe. Não é isso mesmo? Nem sempre a gente precisa. Aliás, só da gente estar aqui no ambiente, a espiritualidade, a logística da espiritualidade é bem mais elevada, bem mais veloz do que a nossa. Quando você sai de casa necessitado de um passe, só do fato de você sintonizar, vou ao centro porque eu preciso tomar um passe, o seu amigo espiritual já registrou o que você tem, já mandou o recado para quem é capaz de resolver o problema. Antes de você chegar no centro espírita, você já tomou o seu passe e aqui apenas você vai usufruir de todos os benefícios, de todos os aprendizados que você poderá ter. Obviamente, o passe é essa transfusão de energias que aparece nas explicações do que seria o passe. Mas, às vezes, a pessoa que vem para tomar o passe é a pessoa que vai dar o passe, porque é vaso comunicante. Às vezes o médium que vai dar o passe, com muito boa vontade, merece energias que aquela pessoa tem de sobra para dar. Então, eu me lembro do Raul Teixeira, quando chegava aqui, e ele falava sobre o passe, e ele dizia assim, eu não nego passe para mais ninguém. Por quê? Porque antes eu ficava achando que podia escolher. Então, eu chegava, ainda era passe, que a pessoa passava nas filas de cadeira, dando passe. Aí, um belo dia, ele viu uma pessoa coradinha, bonitinha, com um ar saudável. Eu falei, não vou dar o passe. Esse é um papa-passe. Saltou ele e continuou. Eu falei assim, isso vem para tomar passe, mas não precisa. E aí, o mentor do Raul Teixeira parou ele lá no final da fila e falou assim, Raul, o que você está fazendo? E eu falei, estou dando passe. Falei, mas e aquele lá? Eu falei assim, ele não precisa, está saudável, olha lá que beleza. Aí o mentor dele deu um passe nele assim, para abrir os olhos dele.
Agora, olha, na psicosfera da pessoa, ele estava pensando em suicídio. O Raul Teixeira, no jeito descontraído dele, voltou lá correndo, ficou quase meia hora dando passe no rapaz, né? E nunca mais negou passe. Ele dá passe em papagaio, periquito, dá passe em quem aparecer para... Por quê? Porque passe, gente, é uma coisa tão antiga. Jesus ensinava impondo as mãos. Jesus, em alguns casos, impôs as mãos. No chakra coronário, não precisa fazer mais nada. A mãe, quando está em casa e a criança martela o dedo ou faz qualquer coisa, a mãe na mesma hora pega, é os passes de sopro, é um passe. Por quê? Porque a mãe deseja que aquela dor, que aquele ferimento sare, o desejo de que ele sare. E o sopro é uma transfusão de energias, que todo mundo, né, sabe muito bem o que significa o passe. Então, não complica muito, porque aí a gente entende o que significa passe. E a gente pode tomar passe quando desejar, mas, obviamente, deixa para alguém, né, que precisa. E, às vezes, você pode até entrar na sala de passe, mas para oferecer um passe, não para receber. Tem uma coisa... A perguntinha aqui, o que é perispírito, e aí a gente entende o que significa o passe. E só dando uma finalizadazinha, se bem que eu acho que já estão me chamando aqui do lado, às vezes a gente chega na casa espírita e fala assim, me corrijam se eu estiver errado. Nossa, estou precisando tomar um passe porque eu estou com encosto no meu ombro que está me atrapalhando, está doendo tudo aqui. Não, estou precisando tomar um passe porque meu vizinho me tacou mal olhado. Gente, se de uma certa forma a gente está afetado, primeira coisa que a gente tem que lembrar, eu não pego aquilo que eu não deixe me pegar. Muitas das vezes eu estou desarmado, e quando eu digo desarmado, é desarmado da fé, desarmado de Jesus, não seguindo os seus passos e os seus ensinamentos, e deixo a minha energia baixar. É normal que ela tenha altos e baixos, mas muitas vezes eu vivo só mais embaixo, com pensamentos de hoje eu tenho que tomar uma cerveja sozinho, tenho que encher a cara que isso aqui é bom, sabe, com pensamentos ruins, desejando mal. Não é o outro que fez encosto em mim não, gente, é eu que não cumpri aquilo que o Cristo me ensinou de vigiar e orar, e permitir que pensamentos menores encostassem em mim. Ok, eu preciso sim tomar um passe, mas o que eu preciso é ficar alerta para que eu não volte semana que vem tomando passe de novo, porque não é o meu vizinho que está colocando mal olhado, não é espíritos que estão encostando em mim, sou eu que estou permitindo que isso aconteça. Ok? Encerramos? Então dá para responder. A pessoa está perguntando aqui o que é perispírito. Perispírito é o invólucro do espírito, é o corpo espiritual. Aliás, alguns, né, se não me engano, Hernando Guimarães falava que era o modelador biológico, MOB, corpo modelador biológico. Entre o espírito e o corpo físico precisa de um elo de ligação. O perispírito, a periferia do espírito, é o corpo do espírito. É um corpo que se manifesta nesse planeta. Quando a gente, né, está nesse planeta, a gente utiliza matéria quintessenciada desse planeta para confeccionar o espírito. É como se fossem linhas de força, né? O espírito carrega suas linhas de força, que são as suas identidades corporais. Aí quando entra no planeta, por exemplo, se vier de fora, entra no planeta, imediatamente as linhas de força constroem o perispírito. A gente se manifesta com o perispírito. E o perispírito é o modelador desse corpo físico, né, que nós atuamos enquanto estamos encarnados. Ao desencarnarmos, a gente vai se manifestar no mundo espiritual com o perispírito. O perispírito é mais plástico, mais maleável, assume muito mais facilmente as formas, né, que a gente deseja ter, obviamente, de acordo com a evolução de cada um. Então, o que a gente precisa de entender é só isso, que perispírito é o corpo
do espírito. Paulo de Tarso, na Bíblia, chama de corpo de ressurreição, ou né, corpo de manifestação no mundo espiritual. Obviamente, a gente entende como o corpo do espírito, o invólucro do espírito. Eu, particularmente, preferia se fosse noosoma, porque aí seria corpo do espírito, mas com bases numa língua só. Perispírito fica duas línguas para fazer uma coisa só. Eu prefiro noosoma ou perispírito, que é o corpo do espírito. Acho que deu. Boa noite para todos, gente. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu?